Bora. Bem. Olha, André, primeiro que tudo, agradecer-te a tua disponibilidade, Nada, nada. porque o trabalho não para e parece que há mais. É verdade. Primeiro de tudo, agradecer também a experiência que me proporcionaram tu e o Gonçalo lá na GoAthlete, foi um dia Claro, excelente. foi um prazer, pá. Foi um prazer ter-te lá. Epá, vou-te pedir que te apresentes só rápido, assim para o pessoal. Então pronto, o meu nome é André Sousa, sou natural dos Açores. Nível académico fiz licenciatura e mestrado na Faculdade de Universidade de Mana. Depois, a nível de treino desportivo, eu trabalhei 4 anos no ginásio Grupo Português ao nível do exercício e saúde. A nível de treino desportivo tive 2 anos no handball, no Sporting. Tive 1 ano no futebol em Alcochete, a trabalhar com os escalões de formação. E com a equipa B na altura, e depois então tive 2 anos na China, onde trabalhei com atletas de natação e voleibol essencialmente, alguns deles olímpicos, alguns desses olímpicos medalhados. Depois voltei a Portugal, onde criei o projeto GoAthlete e o projeto Autoduros, que são o projeto GoAthlete é aquele onde tu tiveste, onde trabalhamos com atletas profissionais. No outro projeto nós trabalhamos com civis, digamos assim, e é um grupo de treinos ao ar livre. Agora não pode ser ao ar livre, né? Neste caso. E então, após ter iniciado esses 2 projetos e após esse ano em Portugal, esse interregno de 1 ano em Portugal, voltei à China mais 1 ano, onde trabalhei aí essencialmente só com atletas de natação, e voltei em janeiro, quase em fevereiro, para Portugal para pegar a sério nos 2 projetos que cá tenho, incluindo o projeto Glow Athlete, que é aquele que tu provavelmente estás mais interessado. Certíssimo. Vamos mesmo começar por aí, sobre a tua experiência na China. Qual é que Uhum. foram as principais diferenças que tu notaste em termos de cultura de trabalho, cultura de treino, em termos Então, da nossa que nós temos aqui e a que eles apresentam lá nesse contexto? repara, tudo a conjuntura desportiva na China é diametralmente oposta do que aquilo que se passa em Portugal. Portanto, o desporto lá é uma expressão de soft power, ou seja, se eles ganharem no desporto, eles sabem que politicamente e mundialmente são um país mais reconhecido. Portanto, o dinheiro que o governo investe no desporto não tem nada a ver com o que se passa em Portugal. É um governo muito, muito rico, investe imenso, infinito dinheiro no desenvolvimento do desporto. Têm leis e toda a conjuntura desportiva permitem, por exemplo, que os atletas sejam profissionais desde uma idade muito, muito nova. Reduzem a escolaridade ao mínimo e ficam quase só a treinar a partir dos 8, 9, 10 anos. Depende da modalidade, né? Se forem ginastas, sim. Se forem outras modalidades, provavelmente têm uma escolaridade um bocadinho mais tarde e depois começam um bocadinho mais tarde. Mas sim, desde muito, muito cedo são profissionais, têm 2 treinos por dia, às vezes até mais, treinam 6 vezes por semana, às vezes até 7. Tem centros de treinos em cada uma das províncias, que são tipo um centro de alto rendimento, mas cada centro daqueles de treino existem, não sei, são 20 e tal províncias, mas cada uma tem às vezes até 2 centros de treino, portanto imagina, para aí 40 centros de treino daqueles, em que cada centro de treinos é tipo um campus universitário gigante, onde tens as modalidades todas, onde tens cerca de 3, 4 mil atletas, com as condições todas de topo que tu possas imaginar. E pronto, um recantinho de um desses centros de treino é o que nós temos cá no Jamor. Estás a perceber? Então, nem sequer é comparável. Pois A nível de dimensão, a é nível uma de minoria investimento. mesmo comparado para aquilo que há lá. Não? Sim, não, é que mesmo a percentagem, eu acho que mesmo, apesar da China ter muito mais gente, a percentagem de pessoas que praticam desporto a sério na China é muito maior. Deixa-me reformular, praticar desporto a sério não diria, mas praticar desporto profissional na China, a percentagem é muito maior do que em Portugal. Até E porque, nós como temos tu 10 milhões, falaste, não é? Eles esse têm... incentivo mesmo do próprio Estado, esse incentivo político, faz com que, mesmo desde muito novos, como tu falaste, os miúdos consigam ter esse mesmo sonho de conseguir alcançar algo profissionalmente em termos de Não é, ok, não é bem uma questão de sonho, é mais, imagina, há pessoas que, repara, a China é muito, muito grande, não é? A China é maior que a Europa. E há muitas zonas mais pobres, outras zonas mais ricas, e muitas vezes para uns é a questão do sonho, sem dúvida nenhuma, para outros é um emprego. Portanto, vais para lá aos 8 anos e em vez de ir para o escritório ou em vez de ir a cartar blocos, vais treinar. O que, pronto, quer dizer, o pessoal fica, aí o quê? Mas são atletas de 8 anos. Pá, é um trabalho como qualquer outro. Os miúdos estão lá, têm alimentação, têm acompanhamento, têm um teto para dormir, trabalham. O centro de treinos dá-lhes a escolaridade, não dá, se calhar, depende da modalidade, depende do nível, mas dá-lhes a escolaridade. Quando eles têm aulas de manhã, treinam à tarde, estão completamente acompanhados e, além disso, ainda
recebem um salário e podem ajudar as famílias, podem ficar com o dinheiro para eles. Eu agora, por exemplo, era um bocado dispar a primeira experiência que eu tive da segunda, porque na primeira trabalhava com pessoas que vinham de províncias um bocadinho mais pobres, digamos assim, portanto alguns atletas estavam lá mesmo porque era um emprego deles. Agora em Xangai já estavam numa província onde existem muitas famílias mais ricas, e então tinha muitos atletas que por isso simplesmente estavam ali porque gostavam, porque não lhes apetecia trabalhar em mais nada, mesmo sabendo que não iam ser grandes campeões olímpicos, mas pronto, era o trabalho deles, iam lá trabalhar, ganhavam o dinheiro deles, não se chateavam. Estás a perceber? Pois, e Portanto, desde muito novos começam a ganhar esse próprio dinheiro deles em termos sim, de cultura são desportiva. profissionais, estás a perceber? Toda a gente ali, toda a gente naquele centro de treinos é profissional. De todas as modalidades, de todos os escalões etários, são todos profissionais. Estás a perceber? Que é uma coisa que não existe em Portugal. O que é que existe em Portugal? Existe malta do futebol, há alguns do handball, basquete, etc. Nos escalões de topo, nas primeiras ligas e em algumas modalidades, nem a primeira liga é completamente profissional. Estás a perceber? Como no rugby. Portanto, não é sequer comparável. Não é sequer comparável a nível de conjuntura desportiva, a nível político, não é comparável. A nível de cultura, claro que é depois completamente diferente. Isso implica uma série de outras coisas. Mas ias dizer mais alguma pergunta? Não. Ia-te dizer porque, mesmo em termos de escalões de formação, como tu falaste, eles aos 7, 8 anos já estão a ser profissionais e já é o próprio trabalho deles, não é? É o Aqui, trabalho deles. como tu falaste aqui em Portugal mesmo, o que acontece no futebol é que muitos dos miúdos têm que pagar para jogar. E Miúdos então, pagam para jogar. Lá é exatamente o contrário. isso É o depois, contrário. quanto mais sobe em termos de escalão etário, mais se vai descendo a população desportiva nessa mesma modalidade, Claro, porque claro. começa-se a perceber que para se chegar mesmo ao topo é preciso ou ter, neste momento no futebol, o talento muitas vezes não chega, é preciso ter ali alguém que ajude a que isso Claro. seja possível, e muitas vezes assim nem se consegue, mas é completamente diferente de uma pessoa depois perceber que com 7 ou 8 anos já se pode conseguir viver daquilo que se quer mesmo fazer. Sim. E era o que eu estava a dizer. Tinha os atletas lá que viviam disso. Eles sabiam que não iam ser grandes campeões olímpicos, mas era o trabalho deles. Era o trabalho deles como era outro trabalho qualquer. Em vez de ir para o escritório fazer contas, ia treinar voleibol e jogavam nas competições nacionais ou regionais, ou o que é que seja, e pronto, ganhavam o dinheiro deles, ganhavam um salário normal. Estás a perceber? Portanto, isso faz com que tenhas esse tipo de investimento do governo em todas as modalidades, faz com que tu tenhas muito mais atletas a praticar, não é? E que tu consigas. Repara, porque aquilo é tudo é uma questão, aquilo faz tudo parte do governo, estás a perceber? O governo é que manda nas ligas. A maior parte delas, algumas são privadas, tipo a de basquetebol, a CBA e agora de futebol também, se não me engano. Mas a maior parte das outras modalidades é tudo investimentos do governo, estás a perceber? E então eles fazem aqueles torneios internos, fazem as ligas nacionais e tudo, mas o objetivo deles é eventualmente criar campeões olímpicos para eventualmente terem os melhores jogadores do mundo. Claro, porque se fosse como nós aqui, que não há ajuda praticamente Sim, não nenhuma, é nada. E era não há quase hipótese. impossível, era quase Não há impossível ter hipótese. esse. Mas depois tens outro lado, tens o lado reverso da moeda, que era isso que eventualmente na conversa vai seguir, que é tens muito menos gente, mas aqueles que tu tens, aqueles que se dedicam sabem que têm que se Sim. dedicar a certo, então tens que ser muito mais eficiente em tudo o que tu fazes, não é? Que na China o facto de terem aquelas possibilidades todas faz com que eles depois não tenham que se preocupar com a eficiência do que estão a fazer, porque basta porem a fasquia elevada e aquele que aguentar aquele tipo de treino provavelmente vai ser bom, mas depois deixa-te para trás um mar de atletas que podiam ter sido bons atletas que não foram porque não tiveram a atenção devida, porque o processo de treinos deles não foi bem acompanhado, por N outras razões, estás a perceber? Portanto, é aqui um reverso da moeda, ou seja, são muito menos eficientes, fazem tudo em massa, mas nesse caso, a nível desportivo, são muito, muito menos eficientes. Tanto é que há um website que se chama Medals Per Capita, em que fazem uma análise do número de medalhas, também tem por população, tem por produto interno bruto de cada país, mas por população é engraçado, porque a China é dos últimos países, portanto, se tu dividires o número de medalhas que a China ganha, que nos últimos Jogos Olímpicos foram 82, se não me engano, se dividires pelo número por um valor da população, o que tu vês é que a China é dos piores países, ou seja, isso notam, se tu sabes à partida que a China tem uma porcentagem de atletas mais elevada, que tem leis de investimento que lhes permite ter muito mais atletas profissionais
e mesmo assim o número de medalhas por cabeça é menor, então tu sabes que o que se passa lá a nível desportivo é um bocado, ou que o processo de treino é um bocado ineficiente, estás a perceber? Então depois tens outros países, tipo Portugal, que estão muito acima da China. A nível de... Portugal ganha uma medalha e fica logo acima da China, porque tem 10 milhões de pessoas. Pronto, isso acho que Em diz um termos de bocado da população de ineficiência do rácio. sendo o rácio o número de medalhas por população. Isso diz-te logo, percebes logo, dá-te uma ideia. Claro que há outros valores a ter em conta, não. Mas mesmo pensando nesses outros valores, até abona a favor, até não abona a favor da China, porque se pensares, como eu já estava a dizer, no número de atletas, no investimento, etc., continua a ser muito maior. E mesmo assim não tem tantas medalhas por atleta. Portanto, alguma coisa se passa e, na minha opinião, é que são um pouco ineficientes no nível do processo de treino. Claro, e mesmo em termos de formação, eles podem começar em termos de formação de profissionais e tudo mais, a China comparado com o nosso país, portanto que eles vêm cá buscar os nossos profissionais. Vem cá, tanto que me vieram buscar a mim e ir para lá trabalhar, não é? Pronto, o que acontece é que a China, agora que está um bocadinho mais aberta ao mundo ocidental, ou mais receptiva, digamos assim, percebe, ou pelo menos quem manda, ou quem toma as decisões, percebe que há coisas a melhorar e isso é de muito valor, e então vêm cá à Europa e mesmo aos Estados Unidos e à Austrália buscar profissionais para conseguirem não só fazer o treino para os atletas, que era o meu trabalho lá, mas também dar formações aos profissionais deles. Portanto, eles estão no caminho certo, a minha opinião é que estão Sim, no sim. caminho certo. Agora, há um grande caminho a trilhar, porque há muitos impedimentos à entrega de uma boa metodologia com os atletas, nomeadamente o facto da maior parte dos treinadores não terem formação escolar, não terem formação académica. Muitos deles fazem o treino porque sempre foi assim que fizeram quando eram atletas e agora não querem, ficam ofendidos se alguém lhes disser que não deve ser feito assim ou assado. A Mas única o que coisa é que eles certo fazem é replicar aquilo que faziam sim, é com eles. replicar e como é que tu diferencias? Tu diferencias-te fazendo o dobro, estás a ver? Ou o triplo. Pronto, esse nível é complicado. Mas repara, a questão é que não é que isso não aconteça aqui também. Vamos ser realistas. Porque eu conheço parte da realidade do desporto em Portugal, já trabalhei com muitos treinadores e isso também acontece cá. A malta gosta muito de apontar os dedos do e na China é assim, na China não é assado. Mas cá também não sei se é muito diferente em muitas modalidades. Portanto, nem sempre existe essa receptividade às novas tecnologias, às novas práticas, às novas metodologias. Lá especialmente não existe, mas eu já dou os exemplos contrários, em que na primeira experiência que eu tive em Hangzhou lidei com treinadores muito, muito complicados, alguns nem tanto, mas já agora em Xangai já a situação era um bocadinho diferente. Continuava a ter treinadores complicados, mas trabalhava com pessoas que estavam muito receptivas a ouvir aquilo que eu tinha dito e tanto é que tivemos resultados muito, muito interessantes. Agora, sim, acho que esse passa, essa das primeiras barreiras que tem que ser ultrapassada, é garantir que a nova fornada, porque a maior parte deles são treinadores já velhos, ninguém os vai mudar, não vão perder o emprego deles, não vão mudar as suas práticas, estás a perceber? Portanto, eu acho que, e eu tive essas discussões N vezes com os presidentes dos centros de treino, cada vez que me pediam para dar formações, nas reuniões, etc. Eu dizia-lhes, eu acho que o próximo objetivo agora é focar na nova fornada de treinadores, E formá-los para sim que para que. e formá-los sim para que a metodologia ou o processo de treino dê o passo seguinte, porque é a única coisa que falta, porque eles têm população, têm mais do que suficiente. População ativa desportivamente tem muito mais do que os outros países, estás a perceber? Investimento a nível de infraestruturas, a nível de equipamentos, tem literalmente infinito. Então continuam a focar em segundo lugar e a ter menos, terem metade da medalha dos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos. O que é que tu achas que se passa? Alguma coisa se passa, portanto, claramente é o processo que não está bem afinado. E eles percebem isso, estão a tentar afinar esse processo, tanto é que contratam os treinadores estrangeiros, e acho que é o último passo que falta, assim que eles afinarem o processo. E que ainda que é uma coisa que podes argumentar que é daqui a 5 anos ou daqui a 20, é difícil dizer, é uma coisa com muitas, muitas variáveis, mas assim que esse processo for afinado, que a metodologia for afinada, eu acho que eles ganham tudo. Claro, e faz muita diferença esse próprio apoio do governo para que isso tudo Sim, mas é seja engraçado, eu acho que possível. as pessoas não têm muita noção. Por exemplo, se tu pensares quanto dinheiro investe, eu não sei números, ou sei o número, sei o número dos Estados Unidos. Se calhar posso estar enganado, mas acho que não estou. Portanto, sei que a China investe infinito dinheiro no desporto, mas sei que os Estados Unidos investem literalmente zero, porque todo o dinheiro do desporto é feito com patrocinadores. Portanto, os atletas ganham dos patrocinadores, são de clubes privados e o dinheiro para os atletas que competem a nível nacional vem de sponsors.
Ou seja, os Estados Unidos investem muito menos dinheiro no desporto, têm muito menos população, têm muito menos população ativa, desportiva, ativa, e mesmo assim em 2016 ganharam quase o dobro das medalhas da China. Portanto, alguma coisa se passa na metodologia, claramente, Claro. que é a única coisa que pode estar a falhar, estás a perceber? Mesmo, claro, muitas vezes nem é o que é investido, mas sim a formação A, e forma, a, a formação, a forma como os formação dos próprios profissionais. profissionais abordam o processo de treino e como o programam em si. Claro, exatamente. Mas como eu estava a dizer, nós temos esse problema cá em muito, muito menor escala, não é? E ainda a malta continua a fazer, especialmente, mas é aceitável, quer dizer, imagina, vê lá o seguinte cenário. Tu és um treinador de ginástica ali sei lá, Miranda do Povo, não sei. Estás lá com os miúdos, não ganhas muito dinheiro, fazes aquilo em part-time, ok, vais perder o tempo todo que tens livre, em vez de estás com a tua família, vais estar a tirar formações de ginástica, pá, não vais, né? Só se fosses tolo, estás a perceber? Portanto, tens Claro. outras coisas para fazer, outras prioridades na tua vida. Ao final de semana tens uma competição com os teus miúdos, ou tens os treinos 3 vezes por semana, claro que eu percebo que tu não queiras investir o teu dia todo a tentar ser melhor profissional de professor de ginástica, porque isso é 10% da tua vida, estás a perceber? É perceptível. Agora, não deixa de ser um problema quando o teu objetivo, caso seja, se o objetivo fosse melhorar o nível do desporto em Portugal ou pôr mais atletas nos Jogos Olímpicos. Não existe esse investimento, nem da parte dos próprios profissionais, nem da parte de outras formas de retorno financeiro, seja por patrocinadores, seja pelo governo. Isso não existe e depois acabas por não ter profissionais que se queiram formar para conseguirem entregar as melhores metodologias e as melhores práticas, percebe? Claro, Faz sentido? e foi como nós estávamos a falar ali antes de entrarmos começarmos a gravar, foi que muitos mesmo dos próprios profissionais do desporto muitas vezes não investem o suficiente para que nós próprios consigamos ter essa própria vontade de querer fazer evoluir o próprio desporto. Claro, claro, claro. Portanto, não existe investimento, não existe nenhum incentivo. Claro que depois o nível do desporto é difícil de subir. O que tu tens são, muitas vezes, tirando o futebol, porque eu acho que o futebol é um caso à parte, não vamos entrar pelo futebol. Mas o que tu tens muitas vezes são atletas que têm possibilidades financeiras de investir um bocadinho mais neles próprios, conseguem bolsas de estudo, conseguem alguns apoios do Comitê Olímpico, mesmo assim não são grandes, mas são suficientes para eles fazerem disso vida. E pronto, e com esses casos tu tens que garantir que aquele atleta vai ser bom atleta e ele próprio sabe disso quando toma essa decisão, porque depois se não for atleta e se fizer uma carreira inteira e não estudar ao mesmo tempo ou não fizer mais nada, sabe que é um risco que está a tomar. Portanto, ele tem que saber que a metodologia que faz com ele próprio ou os treinadores que escolhe ou a sua prática desportiva tem que ser o mais afinada possível para garantir a maior probabilidade de sucesso. Uhum. Enquanto que na China tens 1500, o treinador está ali, pronto. Claro. Tens 300 atletas, cada um vai. Basta um. Eu também já ouvi falar de números, mas agora não tenho certeza, porque também às vezes era chinês e eu não conseguia apanhar muito bem. Mas eu sei que os treinadores ganhavam-se cada vez que um atleta de um treinador ganhava uma medalha, o treinador recebia uma porcentagem do prémio financeiro do atleta. Ou seja, não sei se era que cada medalha nos Jogos Olímpicos eram 25 mil euros, uma coisa assim. Se fosse uma medalha de ouro, acho que havia certos treinadores que ganhavam 100 mil euros, uma coisa assim do género. Não sei se estou a dizer os números certos, mas era suficiente para mais do que um ano de trabalho normal. Sim, mas dá E para perceber só mesmo essa a sim, própria, estás a perceber? a própria evolução e a própria. Porque é que eles às vezes deixam ficar um bocadinho mais atrás do que quererem que sejam os 300 a ganhar as medalhas, não é? Sim, exato. Mas a questão é que depois se fossem os 300 a ganhar as medalhas, quanto dinheiro é que eles ganhavam? Pois. Estás a perceber? É isso que eu estou a dizer, é que por um lado, ok, eles podem se dar ao luxo porque acabam por ter o mesmo salário, se nenhum deles for profissional, eles acabam por ter o mesmo ordenado, não se chateiam, mas por outro lado, se eles conseguirem garantir que muito mais deles ganham medalhas, eles também conseguem ganhar o seu retorno. Portanto, é, é aqui Uhum. uma dicotomia engraçada, mas pronto, o que é certo é que não, pronto, encontrei tudo lá, mas a maior parte dos treinadores estavam um bocado acomodados nas suas práticas, não estavam muito interessados em melhorar as suas práticas, não estavam sequer interessados em ouvir o que eu tinha para dizer. Claro que depois acabava por aplicar aquilo que eu aplicava, até porque eles mandavam os atletas para mim, eu fazia o que eu achava que ia fazer, mas eu fazendo o que posso fazer a nível de preparação física e que não seja coordenado com o treino técnico-tático, o retorno, claro, o resultado não vai ser o ideal, não é? Uhum. Olha, André, já passando agora para o próximo tópico que eu aqui tinha,
Eu, quando lá fui mesmo a ter convosco à Go Athlete, foi num dia Uhum, de avaliações, aquela semana que vocês uhum, tinham, e uhum, uhum. queria te perguntar, em termos de avaliações, só num espectro geral, o que é que vocês avaliam nos vários desportos? Porque depois há de haver desportos em que vão ter, se calhar, uma avaliação mais específica, certo? Sim, nós tentamos, isso foi engraçado, essa semana também foi um desafio para nós, porque nós abrimos a semana a qualquer pessoa e a qualquer modalidade. E então foi um grande desafio nós estarmos a criar protocolos que fizessem sentido para cada uma das modalidades, porque já existem alguns protocolos, mas alguns deles são coisas muito, muito antigas, outros deles nem existem ou são coisas com as quais nós não concordamos. Portanto, foi um bocado um desafio nós criar. Totalmente nós temos muito equipamento disponível, porque acaba por, a verdade é que Vou quando tu ajudar tens mais bastante. equipamento acaba por ser ajuda, mas é mais complicado porque sabes que podes utilizar tudo. Se nós só tivéssemos um equipamento, a malta só fazia aquele teste, estás a perceber? Nós, como temos quase tudo disponível, acabou por ser um desafio interessante porque tivemos atletas do ténis em que nós avaliamos mudanças de direção, não avaliamos velocidade linear, por exemplo, avaliamos o rácio de rotadores internos e externos, que nós sabemos que tem um risco, é um fator de risco de lesão para problemas do ombro. Avaliamos a potência do salto, avaliamos a potência dos membros superiores no movimento no spin. No futebol avaliamos, claro, aí sim, a resistência num shuttle vai e vem, avaliamos a velocidade, avaliamos a potência e força dos membros inferiores. Claro que a nossa ideia era sempre, isso depende de modalidade para modalidade, é dividir em 4 componentes, a grosso modo, não é? Em que nós vemos a qualidade de movimento, vemos a resistência, vemos a velocidade e a agilidade, vemos a força e potência e vemos, já falei de endurance? Pronto, qualidade Sim, de sim, movimento, resistência. endurance, exato, exato. Qualidade de movimento, resistência, Velocidade, agilidade e força e força. potência e velocidade e agilidade. Pronto, claro que isto tu podes argumentar que nenhuma das componentes está completamente dissociada uma da outra, é um erro que eu acho que se faz, pronto, estão todas interligadas. Nós categorizamos dessa forma porque achamos que é uma coisa que faz sentido para nós percebermos o desporto e como dividir os testes. A verdade é que, por exemplo, claro que podes argumentar que a força é a qualidade mãe, que é aquela que mais influencia todas as outras, ou podes até dividir entre força e endurance, mas nem essas duas estão completamente dissociadas porque dependem uma da outra. Agora, nós fazemos essa divisão, sim, e dentro de cada modalidade nós percebemos quais são os testes dentro de cada uma dessas qualidades que fazem sentido fazer, quais são as lesões, e tu vês os testes por quais são as lesões principais da modalidade, portanto aí tu já vês que tipo de testes de qualidade de movimento é que queres fazer também. Depois vês a nível de performance quais são o que nós chamamos Key Performance Indicators, quais são os indicadores de performance básicos daquela modalidade e fazes os testes de acordo. Portanto, tens de garantir cada vez que decides um teste que é um teste válido, que aquele teste avalie o que se está a propor avaliar e que a utilização daquela qualidade física seja de facto refletiva do que se passa no desporto. Não me faz sentido eu estar a avaliar, por exemplo, pá, agora não consigo pensar no exemplo, não me faz sentido eu estar a avaliar a resistência na corrida num atleta de sprint de natação, por exemplo, estás a perceber? É dispar. Porque eu faço um teste de corrida, de resistência, e eu estou a avaliar a resistência na corrida, é uma coisa específica. Pronto, para avaliar a resistência na corrida é um teste válido. Mas será que esse teste é válido ou faz sentido utilizar num atleta de natação de 50 metros? Pá, não faz. Estás a perceber? Portanto, tomar essa decisão exige muito pensamento, exige pesquisa científica, exige tentar perceber quais são os testes que já têm valores normativos, que muitas vezes nós decidimos a favor de testes que se calhar nós achámos que faziam um bocadinho de menos sentido do que outros. Portanto, entre um teste e o outro, se calhar faz mais sentido o B, mas depois eu olho para o A e o A já tem muitos valores normativos e se calhar acabo por decidir o A porque eu depois tenho logo um termo de comparação para aquele atleta, para aquele teste, para aquele escalão etário. Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim, sim, até porque se nós estamos a fazer um teste e depois não temos algum valor de comparação, algum valor normativo para saber em que Exatamente. patamar é que ele está, a avaliação Exatamente. fica. Portanto, uma das coisas que nós queremos fazer com a GoAthlete é também criar a nossa base de dados, porque muitos dos testes que nós sabemos que se fazem são, pá, o protocolo não faz sentido, ou apenas fazem porque já têm muitos. Eu vou dar um exemplo muito básico, na NFL, eles continuam a fazer o teste do supino para repetições. Portanto, eles põem 225 pounds no supino, que são 100 kg, Aquilo, e sim. fazem esse teste para repetições. Estás a perceber? Pá, vem no draft dos jogadores que vão para o draft, utilizam isso no que eles chamam o NFL Combine. Portanto, é um dos principais testes. Agora não faz sentido nenhum. Não faz sentido absolutamente nenhum. Tu queres muito mais depressa, tu queres ver
o RM dele no spin do que quantas repetições ele faz Quantas é com que 100 ele faz kg. com 100 kg? Exato. Agora, eles têm milhares de valores normativos com isso e acham que vale mais a pena continuar a fazer o mesmo teste e fazer os termos de comparação do que estar a alterar o teste e estar a criar uma base de dados novas, que é o que nós estamos, ao fim e ao cabo, a tentar fazer com a GoAthlete. Claro, até porque um atleta que faça 25 repetições com 100 kg não quer dizer que tenha uma RM maior do que Sim, outra exato. pessoa. É uma relação, mas quanto maior, imagina, a partir das 20, 25, tu já não consegues dizer ao certo qual é a RM do gajo. A tua predição vai falhar, com certeza. Uhum. Essa parte mesmo da qualidade do movimento. Isto passa muito primeiro por, antes de se criar sequer a avaliação, tem que se avaliar primeiro a modalidade em questão, não é? Porque Claro. Quando olhas para a tudo o que se modalidade, vai fazer tem que ter um transfer ou tem que ser utilizado na própria modalidade, porque senão não vale a pena estar a avaliar. Exatamente isso. Pronto, é isto que eu estava a dizer, tu tens que garantir que os testes que utilizas fazem sentido para a modalidade e isso não é sempre uma tarefa fácil, porque pá, nós tivemos atletas do golfe, nós tivemos atletas do trampolins. Pá, eu já trabalhei com muitas modalidades, mas tu me disseres assim, se eu disser agora, faz-me aí um protocolo de testes para um gajo do trampolim. Pá, tu não sabes, mano, e não tens que saber, é normal que não saibas, estás a ver? E exige um trabalho, exige uma pesquisa, exige um trabalho de casa que tem que ser feito antes de tu tomares essas decisões. Porque nós, se há coisa que nós na GoAthlete não fazemos é tomar decisões de cor, não tomo decisões porque sim, cada decisão que eu não tenho certeza eu discuto com o Gonçalo, com o Nuno, nós tentamos arranjar aqui um consenso, tentamos perceber que decisão é que faz mais sentido e muitas vezes acabamos por perder imenso tempo, mas eu quero garantir que cada vez que eu tomo uma decisão, essa decisão é mais acertada, portanto é isso que nós estamos a tentar fazer. Portanto, às vezes nós tomamos algumas decisões por pressão temporária, porque não temos que tomar decisões, mas a maior parte das vezes é tudo pensado, tudo estruturado para que faça o mais sentido técnico possível, percebes? Sim, sim. Em termos de qualidade de movimento, acho que é uma base fundamental para ser uma avaliação, porque em termos de mesmo de treino de força e de definição do treino de força, se não houver esta avaliação da qualidade de movimento, não conseguimos perceber qual é que é os movimentos que podem ser incluídos para se fazer no treino de força e o que é que tem que ser melhorado. Exato. Pronto, a questão da qualidade de movimento está muito relacionada também com os padrões de movimento, mais com a ideia da prevenção de lesões, mas dá-te logo informação sobre o que é que aquele atleta pode ou não fazer. Eu dou formação nessa área, por acaso hoje vamos ter um webinar sobre isso às 9 horas com a Clínica das Conchas. É uma coisa interessante, que eu acho que as pessoas também devem pesquisar um bocado. Portanto, é uma parte aqui do treino de força que se calhar eu diria que está um bocadinho mais virada para a componente clínica. Portanto, nós estamos a andar aqui numa zona cinzenta entre o treino e entre a fisioterapia, estás a ver? Porque eu tive em vários clubes, fui visitar vários clubes profissionais na Premier League e em muitos deles a questão da análise de movimento era feita por do físico e em outros a análise de movimento, essa componente, ou análise biomecânica, ou como tu quiseres chamar, era feita pelo departamento clínico. Portanto, nós estamos aqui numa área cinzenta quando falamos de análise de movimento e de análise biomecânica. Mas sim, eu acho que é preponderante fazer 3, 4 testes para tu teres ideia que limitações articulares é que aquele indivíduo tem, que compensações é que ele pode ter, o que é que pode representar risco, possa ou não sobrecarregar aquele atleta no movimento X, Y, Z. Portanto, o que nós tentamos é naquela horinha que a pessoa vai lá avaliar ser o mais específicos possível, ser mais específicos possível em todos os indicadores que podem estar relacionados tanto com a prevenção de lesões como com a performance. Uhum. E outra, em termos de força, em termos de avaliação de força, é basicamente só face concêntrica, certo? Devido ao ciclo alongamento e acurtamento não influenciar a própria avaliação. Sim, isso é uma coisa, por exemplo, eu estava-te a dizer, isto vai em contra do que estava-te a dizer há bocado. Estava-te a dizer que nós muitas vezes fazemos protocolos diferentes porque achamos que o que já está feito e já está estabelecido não faz sentido. E isso é um deles que nós achamos que não faz sentido. Por exemplo, eu quero avaliar a velocidade de contração do músculo. Então, se eu fizer com um contramovimento e se eu não definir exatamente a amplitude do movimento, porque às vezes aquilo é definido, tens que ir até aqui, estás a perceber? E das duas, uma, se eu descer até aqui e não tiver um sítio para parar, então aquilo acaba por ser diferente em todas as repetições, número 1, certo? Uhum. Se eu obrigar o atleta a bater e a subir, eu já vou ter o rebound da batida. Portanto, ele vai bater e aquilo vai fazer um certo movimento e ele vai lhe ajudar a subir, certo? Portanto, só aí já estou a pôr barulho e já estou a pôr variáveis a mais que me mascaram o verdadeiro valor que eu quero avaliar.
Pronto, nós achamos que é o ideal, o que faz mais sentido, portanto, a nível de um agachamento, a nível da força do agachamento, é barra parada na posição em que nós avaliamos mais ou menos, isso também depende de indivíduo para indivíduo e de modalidade para modalidade. Mas o que nós queremos, grosso modo, será a anca paralela ao solo, a coxa paralela ao solo, só a face concêntrica, portanto a barra está no suporte, o atleta segura a barra e faz só a face concêntrica o mais rápido possível. Aí nós tiramos o ciclo muscular alongamento e encurtamento e tiramos uma variável que me pode estar a mascarar o movimento. Portanto, ele pode utilizar, conseguir ser mais eficiente, utilizar isso num movimento e no outro não com o mesmo peso, estás a perceber? Sim, sim. E claro que essa também é uma componente que nós queremos com certeza avaliar e por isso nós fazemos o teste de salto com contra-movimento, que é um bocadinho, que nos dá um bocadinho mais de informação sobre a eficiência dele na utilização do ciclo muscular alongamento e encurtamento. Portanto, Claro, quando e nós aí falamos com já força, entra nós mais queremos ser mais a exato parte possível. já entra mais a parte da potência aí também, não? Sim, pá, No ciclo repara, alongamento e encurtamento. lógico, quando nós falamos em potência, e são termos complicados. Sim, Eu acho que muitas vezes as pessoas utilizam isso para aquilo que lhes convém. E nós também fazemos o mesmo. Agora, quando tu falas de potência e de força, acaba por ser a mesma coisa. O que tu queres é garantir que ele contrai o músculo ou produz força o mais rápido possível. Ao fim e ao cabo, se tu quiseres ser um bocadinho mais específico, o que queres falar é de taxa de pressão de força. Agora, nós muitas vezes utilizamos o termo potência e explosão para ser um bocadinho mais perceptível para os atletas. Porque na realidade o que tu queres é ver a tua taxa de pressão de força independentemente da carga, ou queres ver com várias cargas. Portanto, o que tu queres é garantir que ele, independentemente da carga que vai mexer, seja o mais rápido possível. Faz sentido? sim, Portanto, sim, sim. se falarias de potência, falarias de força vezes velocidade, não estás a pôr, eu acho que estás só a pôr um passo extra desnecessário. Pronto, das duas uma, ou vês a taxa de pressão de força, ou vês a velocidade à qual move a barra. Para ver a taxa de pressão de força, aí tu precisarias de um dinamómetro ou de uma plataforma de forças que nós por acaso lá não temos. Temos o dinamómetro sim, a plataforma de força não. Ou então tu utilizas um encoder, um sensor de deslocamento, que é o que nós lá temos, e vês a velocidade à qual ele mexe a barra e tu aí vês isso contra várias cargas. Portanto, tu acabas por ver a velocidade à qual ele mexe várias cargas de uma forma progressiva. E é assim que nós fazemos a avaliação da força. Nós chamamos força e potência, porque pronto, é tal questão, estás a perceber? Portanto, nós começamos com cargas um bocadinho mais baixas e vais progressivamente fazendo o protocolo de 10 em 10 kg ou de 20 em 20 kg, dependendo do movimento que vais avaliar. No agachamento nós fazemos de 20 em 20 kg. E também dependendo daquilo que tu achas que é a força máxima do indivíduo. E tu aí dá-te uma ideia da curva força-velocidade e tu percebes como é que a curva dele está ajustada e o que é que tu podes fazer para melhorar, dependendo também do desporto e dos objetivos dele. E consegues ao certo, sem ires à repetição, sem fazeres um teste de RM, tu consegues com bastante fiabilidade perceber qual é a RM dele sem fazer de facto um teste com uma repetição máxima, que muitas vezes acaba por ser um teste perigoso. Sim, isso acaba por ser um teste em que vocês, à medida que ele move a barra, já tem valores estabelecidos de velocidade para que aquela barra tem que ser movida, não? Para Sim, saber. repara, nós temos, lógico, podemos ter, imagina, nós trabalhamos com o Google Rave, trabalhamos com o plantel todo, nós sabemos mais ou menos quanto é que eu quero que velocidade é que eu quero que ele faça, ou que ele deveria fazer aos 100 kg, ou aos 120, ou aos 160, estás a perceber? E nós controlamos pela velocidade e muitas vezes o que tu vês é a curva pode ir mais no sentido, ele pode ser, imagina, muito rápido em cargas baixas, mas depois mais lento em cargas elevadas. Tu sabes que calhar faria mais sentido, depende do objetivo dele, se calhar faria sentido ele trabalhar mais essa velocidade contra cargas pesadas, por exemplo. Ou o contrário, em que tens um atleta que é muito, muito forte, ou cuja RM dele é muito elevada, mas depois ele não consegue fazer essa transferência para cargas baixas. Imagina um gajo que tem uma RM de 200 kg, mas depois não te consegue saltar muito alto. Estás a perceber? Portanto, tu tiras essa informação toda, por isso é que nós fazemos o teste do agachamento, mas também cruzamos vemos também que velocidade é que ele mexe a barra em cargas baixas e vemos também a questão do ciclo muscular alongamento e encurtamento com o salto com contra-movimento e tomas as tuas decisões a partir daí. Portanto, a nossa ideia é que cada decisão que nós tomemos seja o mais informada possível. Claro, pois, e tirando os valores todos, conseguem fazer a própria programação
do treino. Claro, claro, porque imagina, se eu tenho um atleta... Claro, se ele é mais eficiente a mover cargas fortes, há que se calhar treinar o outro aspecto de mover cargas fracas a uma velocidade maior. Se ele é mais forte a mover cargas pequenas, há que trabalhar se calhar um pouco o espectro da força máxima. Exatamente, depende do objetivo. Porque um exemplo mais básico seria um atleta que chega lá, imagina um atleta, pá, não sei, um gajo de 80 kg que te faz um RM de agachamento de 200 kg e depois vai-te para o salto vertical e salta de 30. Pá, tu sabes que, para quê? Vais continuar a batalhar nos 200 kg? Pá, só se fores tolo, estás a perceber? Só se fores tolo. Porque tu sabes que o gajo não salta um caraças. O gajo agacha-te 200 kg, que é mais de 2 vezes o peso corporal. Partindo que seria um indivíduo de 80 kg. Epá, então tu sabes que o que tens de trabalhar é ciclo muscular, alongamento e acortamento e taxa de pressão de força, estás a perceber? Claro, até porque esse próprio ciclo muscular, alongamento e acortamento vai ter um pouco, se calhar, mais transfer para a própria modalidade do que os próprios 200 kg. Lógico, dependendo da modalidade. Lógico. Uhum. Portanto, nós fazemos o máximo possível dentro de um tempo que seja razoável, não é? Para garantir que tu tiras informação para perceber o que é que deves ou não prescrever com aquele indivíduo. Porque estar a fazer prescrições de cor sem tu teres números, pá, é melhor, podes olhar e não, mas imagina, chega um indivíduo, não me diz nada de nada, eu vou dar um tiro ao lado, não vou estar no vai ser mais escuro. É um tiro no escuro, é a mesma coisa que chegar uma pessoa perto de ti e dizem, olha, sou doutor, eu estou doente. E tu escolhes, olhas ali para a farmácia e escolhes um medicamento. Epá, estás a perceber? Vai dar asneira. Ou vai dar asneira ou não vai dar nada, estás a perceber? Sim. Mas aquilo que nós queremos A ideia é que é desenvolver tomar decisões informadas. Aquilo que nós vamos querer desenvolver não vai ser proporcionado nem a nós, nem ao próprio atleta. Exato. O que tu queres é sempre garantir que tomas decisões informadas. Portanto, para tomar decisões informadas, tens que avaliar. Para avaliar, tens que perceber o que é que tens que avaliar, que nem sempre é fácil, como eu já estava a dizer. E dentro do que tens que avaliar, tens que perceber que testes é que existem que te permitem avaliar essa qualidade. Estás a perceber? Pronto, sim. É tudo um processo decisional até tu acabares com aquele protocolo. E muitas vezes nós fazemos protocolos que nós, pronto, se calhar preferimos fazer outra coisa, mas também nem temos. Tu viste, foste a GoF, né? Sabes os equipamentos que nós temos, mas nós ainda não temos todos os que gostávamos de ter, estás a perceber? Portanto, já temos muita coisa que nem. Pá, é difícil de encontrar até em Portugal. E mesmo assim, não temos tudo o que queríamos ainda, portanto, nós estamos a caminhar nesse sentido. E a outra aqui, mesmo em termos de avaliações de força máxima, os isométricos podem ser uma grande opção para se avaliar. Sim, os isométricos eu acho que também podem ser uma boa opção. O isométrico dá-te o valor da taxa de pressão de força automaticamente, certo? Agora, tu tens também outros problemas, é o facto de ser isométrico. Existe uma relação grande entre por exemplo, um isometric mid-thigh pull e o teu salto vertical. Sim, existe essa relação grande, mas eu não sei agora os valores de cor, mas tu queres também, isso não te dá a curva força-potência, estás a perceber? Não te dá um movimento complexo que é o movimento do salto, por exemplo. Portanto, tu queres avaliar, se tu puderes avaliar as componentes todas, sim. Se eu pudesse fazer só um isometric mid-thigh pull e eu conseguia tirar a taxa de pressão de força dele, então aí sim, claro que é muito melhor do que nada. Eu consigo perceber logo se o gajo é muito forte e consigo perceber qual é a velocidade à qual ele consegue produzir força. Portanto, um teste isométrico dá-me essas duas componentes. Claro que não é tão específico, porque pronto, é isométrico, não é? E tu quando saltas, não estás parado a fazer força. Mas é um teste muito, muito interessante porque dá-te as duas componentes, dá-te a taxa de pressão de força, ou seja, tu vês a velocidade à qual ele consegue produzir força e dá-te a força máxima dele. Pronto, podes ter um indivíduo que é muito, muito forte com uma taxa de pressão de força lenta e podes ter um indivíduo menos forte, mas com uma taxa de pressão de força rápida. Portanto, nós achamos que isso é uma das componentes interessantes de fazer os testes isométricos. Claro, tem essas vantagens, e a desvantagem é mesmo o ser naquela própria angulação, naquela própria amplitude e naquela própria sim, estás bloqueado àquela amplitude, exato. Portanto, existe uma relação com o salto vertical relativamente elevada, sim, mas não é 100. Portanto, eu faria na mesma os outros testes todos se tiveres essa oportunidade. E em termos de resistência, vocês avaliam a velocidade máxima aeróbica? Pronto, o que nós fazemos nos jogos esportivos coletivos é nós fazemos um teste que nos dê um valor da velocidade aeróbica máxima, porque depois tu podes pegar nessa velocidade aeróbica máxima e facilmente criar prescrição com isso.
o teste que nós utilizamos é um shuttle de vai e vem de 20 metros, portanto é um shuttle progressivo, em que supostamente a velocidade, o estágio a qual tu terminas corresponde relativamente, não é 100% válido, para eu ser 100% válido tinha que fazer um teste de condensador de gases num progressivo numa passadeira ou mesmo a caminhar. Isso é um teste de laboratório, neste caso. Sim, teria que ser um teste, o que chamamos um teste de laboratório, né? Mas o que nós fazemos é um teste mais terreno, que tem uma validade relativamente elevada, se não me engano. Se não me engano, não, tenho a certeza que tem, por isso é que nós utilizamos. E é um bocadinho mais prático, tem em conta também mudanças de direção, porque, por exemplo, no futebol tu queres também ter isso em conta. E o valor que nós retiramos é o valor, supostamente, da velocidade aeróbica máxima que depois nós utilizamos para a prescrição, estás a perceber? Pronto, imagina, quando eu quiser prescrever treino... A esse valor há de ser o estágio com que eles acabam o próprio percurso. Sim, no protocolo em que nós fazemos... Ou o tempo que eles estão... No protocolo que nós fazemos é a velocidade a qual ele termina. Portanto, é um protocolo progressivo, é um shuttle de 20 metros com o progressivo, em que o último estágio que tu começa não sei de cor agora, mas começa aos 10 km por hora, depois vai subindo 1 km ou meio km por hora, e o estágio que tu... Eu penso que será 1 minuto a cada estágio, que ele sobe meio km por hora, não sei agora de cor, mas o estágio em que tu terminas será o valor da tua velocidade aeróbica máxima, e é o que nós depois utilizamos para a prescrição, porque imagina, eu prescrevo, se eu quiser prescrever treino de corrida, eu prescrevo 100% da tua velocidade aeróbica máxima ou 120% da tua velocidade aeróbica máxima na fase de treino, e depois na fase de descanso 70%. Estás a ver? Portanto, eu pego nesse valor e tu estás a fazer uma prescrição que é muito mais ajustada ao valor daquele indivíduo. Portanto, é um teste fácil de fazer, não tens que ter analisador de gases. Claro que o ideal seria ter, mas depois é um teste muito mais complexo. Mesmo em termos voluntários, às vezes é quase impossível fazer o... Exato. Mas é um teste, um teste que tem uma validade elevada, consegues fazer o teste, consegues tirar o número e consegues depois prescrever com esse número. E é o que nós queremos. Certíssimo. Como tu já falaste, vocês trabalham com o clube de rugby. Uhum. E eu lá em conversa contigo, lá naquele dia em que estive lá, que estávamos a falar mesmo de atletas em termos de atleticismo. Eu estava-te a dizer que a meu ver os atletas e mais completos são os de futebol americano, em termos de força, velocidade, e tu falaste bastante nos atletas de rugby, porque a componente deles terem que exercer força durante muito tempo em termos de resistência, exercer força contra uma resistência, torna-os também bastante fortes, não é? Explica-me sobre uma destas qualidades físicas que têm e como é que vocês têm que trabalhar mais no rugby do que nas outras modalidades. Pronto, a questão do rugby em relação ao futebol americano é que eu não sei se tu conheces as regras do futebol americano, mas o pessoal acha que é parecido, mas é completamente diferente. Sim, portanto, porque uma jogada dura segundos e depois... Sim, e no rugby o rugby é um jogo contínuo, estás a perceber? Então tens paragens para as melezas, etc., ou para as formações ordenadas, mas no futebol americano aquilo faz um down, tentas conseguir furar ou arranjar ou avançar umas certas jardas, mas aquilo dura 15 segundos, 10, 15 segundos, agora não sei de cor, mas é uma coisa relativamente reduzida. Depois tens a paragem, a malta forma-se toda outra vez e voltas a repetir. Pronto, é um desporto muito mais intenso, sim, mas muito mais intermitente. Enquanto que o rugby é muito mais contínuo e tu não só tens que ter um atleta que é capaz de entrar numa melee e produzir 300 e 400 kg de força, como esse atleta tem que estar continuamente a correr de um lado para o outro, a fazer os passos, a voltar às formações ordenadas. Portanto, é um desporto muito mais contínuo e tu tens que garantir que ele é muito mais completo a nível de todas as outras qualidades físicas do que um atleta de futebol americano, até porque as posições do rugby já são relativamente específicas, mas as posições do futebol americano eu acho que ainda são mais específicas. Tu tens pessoas cujo objetivo deles é tentar apanhar a bola e furar o máximo possível, fazer-lhe um sprint com mudança de direção de 10 segundos e fazer isso a cada 3, 4 minutos ou a cada 2 minutos. Estás a ver? Um nível de esforço completamente diferente e de especificidade a nível de qualidades físicas é muito mais específico no futebol americano do que no rugby. No rugby é um desporto mais geral e eu acho impressionante os atletas com os quais nós trabalhamos, porque antes de trabalhar agora com o Duro nunca tinha trabalhado com atletas de rugby, mas a verdade é que são atletas super, super completos. A nível de resistência têm que ser bastante resistentes, têm que ser fortíssimos, têm que ser rápidos, claro que depois tens as especificidades das posições,
mas se tu conseguires agrupar mais ou menos de uma forma geral, a minha opinião é que a nível de qualidades físicas são dos atletas que têm que ser mais completos. Uhum. Essa mesmo, como tu falaste em termos de especificidades das posições, porque tanto tens um atleta que tem que estar a bater com 120 kg e não pode ser derrubado e tem que derrubar, como tens outra que vai fazer um sprint para fazer um ensaio, não é? Claro. Em termos de periodização e em termos de treino, como é que vocês fazem essas avaliações e como é que Então, conseguem criar grupos há mais duas, homogéneos? não é fácil, mas há duas estratificações que nós fazemos. A primeira delas é fazer mais ou menos por posição. Tens as posições, certo? Tens a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, depois tens a malta, tens os pontas, por exemplo. Nós fazemos essa estratificação. Dentro dessa estratificação de objetivos por posição, o que tu fazes é ver as limitações de cada um. Portanto, tu tens um ponta, sabes que o gajo tem que ser rápido, sabes que o objetivo dele é receber a bola para tentar furar, para tentar fazer o ensaio, certo? Então, um gajo naturalmente tem que ser mais rápido. Essa é a qualidade física a qual tu vais dar prioridade, mas mesmo assim tu tens que avaliar o gajo, tu tens que perceber onde é que ele pode estar a falhar, porque ele pode, se calhar, não ser muito rápido porque tem pouca força, estás a ver? Ou pode não ser muito rápido, pode ser um gajo muito forte e não é rápido porque não é eficiente no ciclo muscular, alongamento e encurtamento, estás a perceber? Portanto, tu divides por objetivos, por posições, mas depois dentro de cada uma desses agrupamentos que tu fazes, tu vês quais são as limitações daquele atleta para aqueles objetivos. Claro que isso, quando tens um plantel de 60 pessoas como é o Codul, não é uma coisa fácil de fazer. Exige muito trabalho, muito trabalho. Claro. E sim, em termos de homogeneidade, há de ser mais mesmo por posições e por especificidade dos atletas, não Claro por que se me dissesse assim, aqueles olha, que eu têm não mais tenho... força ou menos estarem Se me juntos. dissesse Ou... assim, eu não tenho equipamento nenhum para testar, mas eu vou trabalhar com a equipa de remo. Então, pá, qual é a decisão lógica que tu podes fazer? A decisão lógica é, pá, divide por posições, divide o trabalho por posições. Claro que, pronto, essas decisões nunca são fechadas, eu não te digo assim, dividimos por posições, a malta chega ao ginásio e vai cada posição vai para o seu campo. Não é assim que funciona, cada um tem o seu plano de treino e esse plano de treino, essas decisões já foram feitas antes e ele tem aquele plano de treino que já foi feito de acordo com as necessidades dele, de acordo com a fase em que nós estamos, porque muitas vezes em fases de paragem nós aproveitamos para trabalhar coisas relativamente diferentes, mas ele leva o plano de treino dele que já passou pela estratificação do posição e do limitações individuais. Estás a ver? Mas claro, imagina, há falha de possibilidade de avaliar que não tens os equipamentos, pá, tomas a decisão por posições que já sabes que são específicas, não é? Certo? Não é mesmo isso, porque às vezes o que eu noto um bocado mais de dificuldade numa própria equipa é criar, mesmo em termos de futebol, é criar grupos homogéneos dentro deste trabalho de força e condicionamento que tem que se fazer à parte do trabalho tático-técnico. Mas Claro. no rugby é capaz de ser um bocado mais específico, porque no futebol, em termos de atleticismo, os jogadores são todos, alguns são todos muito comparáveis, não é? Sim, eu acho que no futebol é mais homogéneo do que, por exemplo, no rugby, e o rugby ainda é mais do que, por exemplo, o futebol americano. Mas a verdade é que tu podes dividir por grupos, podes sempre dividir por grupos a nível de treino. Agora, eu estou a dizer a dividir por grupos, mas isso depende das condições que tu tens, estás a perceber? Se tiveres uma equipa técnica alocada só a isso, como nós temos no Codul, por exemplo, tu garantes que cada atleta tem o seu plano de treino. Era o que eu estava a dizer. Portanto, cada atleta, eles treinam todos juntos, estão ali todos juntos, mas cada um tem no seu telemóvel, recebe o seu plano de treino, isso é atualizado a cada X meses, pronto, a cada 6 meses fazemos as avaliações todas, vemos como é que as coisas estão, tomamos as decisões que temos de tomar e voltamos a prescrever o plano de treino. Claro que isso dá muito trabalho, nós podemos fazer isso porque temos essa equipa técnica alocada a isso. Agora, quando tu não tens essa equipa técnica e tu tens que tomar decisões mais grosso modo, claro que tens que fazer uma divisão por grupos. Agora, no nosso caso, no caso específico do que nós fazemos com o Codul, cada um tem o seu plano de treino e não treinam divididos, treinam todos juntos no mesmo ginásio, mas cada um faz o seu plano de treino. E muitas vezes o que eles fazem é, quando têm exercícios em que hoje tem aquele exercício, amanhã tem aquele, então às vezes coordenam os dias que é para fazerem juntos o mesmo exercício, para calharem que no dia em que eles treinam juntos, têm agachamento no mesmo dia, muitas vezes gostam de fazer juntos, estás a perceber, também para papar um bocadinho de tempo e espaço. Mas sim, cada um tem o seu plano individual e eles treinam juntos. Nós não fazemos muito essa divisão porque cada um tem o seu plano de treino. Claro, nesse caso, adaptando as cargas a cada especificidade de cada atleta, mas podendo sempre fazer esse conjunto esse Sim, treino eles treinam conjunto, seja a conjunto. par, seja a trio.
Sim, eles treinam. Imagina, nós vamos ao ginásio lá, quando eles treinam lá, às vezes temos 16 atletas, pá, então estão todos a treinar juntos. Treinam juntos, cada um com o seu plano de treino, quando vão os dois fazer o mesmo movimento, vão se adaptando, tiram cargas, põem cargas, mas a malta treina toda junto. E cada um tem o seu plano de treino. Portanto, ali nós não fazemos treino para os pontas, treino para os... Não, fazemos assim. Fazemos, cada um tem o seu plano de treino. E Claro mesmo que isso, aí pronto, exige um bocadinho mais trabalho. trabalham com o próprio encoder em termos de, imagina, como tu me falaste, de em vez de falar por repetições, falar numa perda de 10% de velocidade, ou Certo, aí há isso de aí, ser não. Neste caso, vou dizer neste caso não, porque são muitos atletas. Se eu tivesse um atleta, por exemplo, como eu tinha na China, quando eu tinha um atleta, eu prescrevia por perda de velocidade. Imagina, eu ia para o spin, eu disse agora quero que tu trabalhes mais ou menos a 1 metro por segundo, ou a carga que eu queria que ele trabalhasse naquele dia, e eu quero que tu trabalhes a 10% de perda de velocidade. Portanto, ele fazia as repetições que fazia até chegar a esses 10%, e quando aquilo dá, o software que eu tenho dá um estímulo auditivo, e assim que dá esse estímulo, eu sabia que era para parar. Portanto, eu não guiava 3 vezes 10, e eu, para garantir que estava a ser específico na minha aplicação de treino, eu punha a carga ou trabalhava à velocidade que eu queria e punha por perda de velocidade, por percentagem de perda de velocidade. Depois vocês podem ver na GoAthlete, nós temos um post inteiro sobre isso, mas trabalhava sobre perda de velocidade em vez de trabalhar por número de repetições. Agora, quando trabalhas com um plantel de 60 pessoas, boa sorte, João. Não dá. É impossível. Sim, a não ser que tu tenhas um ginásio daqueles à americana com 30 racks em linha, cada rack tem um encoder ligado, cada encoder está ligado a um iPad e cada um faz o seu treino. Amigo, isso é uma coisa. Nós temos essas condições aqui ainda. É muito complicado. Pois, até porque em termos de material, em termos de económicos, fica Sim, bastante. não é viável por enquanto aqui. Mas sim, isso seria o ideal. Agora nós trabalhamos com o que podemos e neste caso faz muito mais sentido. Aliás, faz sentido, não é impossível. Não tem encoders para toda a gente ao mesmo tempo para estar a fazer isso. Mesmo aí, mas nas avaliações, se calhar utilizam os encoders para avaliar ou avaliam assim, de uma forma mais Não, grossa. nós fazemos sempre com o encoder. Nós vemos sempre a velocidade com o encoder. Vemos sempre a velocidade à qual ele faz os exercícios. Porque imagina, eu tenho um atleta que me faz 160 kg de RM, não é? E depois, 2 meses depois, o gajo continua a fazer 160 kg de RM. E eu digo, pá, o gajo, não melhorei a minha RM, mas se calhar tu vais ver a velocidade à qual ele fez as outras cargas e ele subiu essa velocidade. Ou desceu, estás a perceber? Ou desceu. Pode ir para um lado como para o outro. Imagina, o gajo melhorou, tem 160 de RM, mas está muito mais rápido. Ok, fixe. Ou então tem 160 de RM na mesma, mas está muito mais lento. Ok, alguma coisa se passa. Dá-te muito mais informação tu fazeres esse protocolo do que estás por simplesmente a fazer um teste de RM. Além do teste de RM verdadeiro ser perigoso, que nós fazemos com os atletas do rugby, malta que nós sabemos que é experiente, nós vamos lá, mas a maior parte dos atletas nós não vamos a RM. E muitas vezes é difícil testar mesmo por causa da própria fadiga, não é? Como assim? Porque para testarmos uma RM é preciso, imagina, se for para testar uma RM, Sim, se o protocolo é tivesse falível, o protocolo é muito falível, sim, o protocolo é muito falível. Tu falhas uma, consegues mais um bocadinho, falhas a segunda, consegues mais, sabes? Pois é isso. Falhas não, acertas a primeira, acertas a segunda, sabes que queres mais um bocadinho, então como é que tu queres garantir que a fadiga da primeira e da segunda não vai influenciar na terceira? Epá, a malta diz o tal número, epá, 3 minutos de descanso, epá, não é bem assim, é impossível que não haja fadiga de uma repetição para a outra. E quando se está a trabalhar com cargas ainda mais elevadas, mais falível fica. Sim, mesmo a fadiga a nível muscular. Então, se fosse assim, tu ficavas o dia todo a treinar e a cada 5 segundos fazias uma repetição. A cada 5 minutos fazias uma repetição e fazias tipo 30 repetições. Não, claro que não é. Eventualmente vais começar a quebrar, não é? Eu acho que não é preciso de 30 repetições para começares a quebrar. Portanto, o protocolo tu tens de garantir quando fazes um protocolo de RM, que é uma coisa que nós não fazemos, ou não fazemos com quase ninguém, que tu o levas, tu consegues acertar na verdadeira RM à segunda ou à terceira repetição, porque depois começa a entrar a história da fadiga. Portanto, é um protocolo, na minha opinião, falível e desnecessário. Nós mesmo, o protocolo normal nós não fazemos com o encoder em progressivo e depois se ele conseguir fazer, imagina, os 160, porque nós vemos para velocidade, imagina, se ele conseguir fazer estou com o 160 na cabeça, mas se ele conseguir fazer 160 a uma velocidade de 0.22 metros por segundo, tu sabes que ele ainda tem mais um bocadinho para dar, porque a média da velocidade à qual os atletas atingem a RM, isso também depende da modalidade, mas será mais ou menos à volta dos 0.16 metros por segundo no agachamento. Outra coisa no, que... Desculpa, estou a mentir. 0.32 metros por segundo no agachamento. Sim, outra Depois no coisa spin é que é diferente. que nós falámos lá
foi que muitas vezes quando estamos a falar com atletas mais amadores, ou seja, não estão no nível dessas capacidades físicas tão elevadas, muitos dos valores normativos que temos são muito elevados e se formos a comparar, às vezes dá ali uma grande discrepância, certo? Não percebi, não estás a dizer que se compararmos a malta mais amadora com atletas profissionais, foi isso que estavas a dizer? Sim, porque imagino quando avaliamos, isso mesmo nós falámos isso lá, mesmo até foi com o David Chan que lá esteve naquele dia. Sim. Não, claro. Imagina, se só tiveres valores normativos de atletas profissionais, no futebol nós temos valores da Premier League, estás a perceber? E muitas vezes nós comparávamos a malta com o valor da Premier League. A malta olhava para os números e dizia, fogo, eu estou muito mal. Não, estás mal, tens a perceber qual é o teu termo de comparação. E das duas. Repara, quando tu não tens uma base de dados muito grande, tu não consegues estratificar por escalão etário nem por escalão de performance. Portanto, imagina, se eu te disser agora, vai-te fazer uma pesquisa de qual é a média de saltos verticais da Premier League para o escalão sub-18, tu vais ficar o resto do dia nisso, estás a perceber? E vais acabar o resto do dia nisso e vais perceber que tu encontraste de uma equipa que pode, ou de uma só equipa que fez o protocolo que tu querias e que essa equipa pode nem ser representativa da média. Portanto, não é fácil. A malta acha que é fácil, a maior parte dos ginásios mandam-te um gráfico e estás aqui, estás o X% e tu ficas todo contente, mas se tu fores pensar o que é que quer dizer aquele X%, é complicado. Muitas vezes não é aquilo que tu pensas que é. Muitas vezes a malta diz, quero vir 1% e está feito. Mas a coisa é um bocadinho mais complexa do que isso. Principalmente quando tu queres encontrar valores normativos, porque nem sempre os encontras, porque eles não foram feitos com o protocolo exato que tu fizeste. Eu vou-te dar um exemplo muito simples. Vamos agora fazer um protocolo de velocidade de aceleração dos 40 metros. E o protocolo que tu fazes de aceleração com 1 metro de distância da primeira porta, ou tu fazes com o pé na primeira porta? Ou tu fazes com 0.5 metros a partir da primeira porta, ou tu fazes com flying start, e tu fazes no tartão, ou foi feito no relevado, foi feito com pitons, ou foi feito, estás a perceber? Não é fácil, a malta acha que as coisas são muito diretas, mas não é nada fácil, e dá muito trabalho tu conseguires chegar a conclusões que realmente fazem sentido, percebes? Claro, porque uma variável pode mudar completamente o Sim, protocolo. eu vou-te dizer, eu tive essa dificuldade com a questão da velocidade, pá. Porque nós queríamos ver, queria comparar alguns dos protocolos que nós fazemos de velocidade com valores normativos que nós temos encontrado de outros estudos. Pá, e eu comecei a perceber que cada estudo faz um protocolo diferente. Imagina, tu começares 1 metro antes da primeira porta, da porta número 0, que chamarias do ponto 0, e tu começares com o pé dentro do ponto 0, pá, é uma diferença brutal dos 0 aos 5 metros, por exemplo. É uma diferença brutal. Porque tu começas atrás, tu já entras com um bocadinho de balanço e dá-te logo um resultado muito melhor. Muito melhor neste caso seria mais baixo, um valor de tempo mais baixo da célula 0 à célula 5, por exemplo. Estás a perceber? Portanto, essas coisas não são fáceis. A malta acha que é olhar para os testes, ver o número e dizer a porcentagem em comparação com o quê? Mas em comparação para já com população, que idade é que tem essa população, como é que foi feito o protocolo? Pá, não é fácil. São coisas que exigem muito pensamento e dão bastante trabalho. Por isso é que eu estava a dizer que nós já encontramos valores normativos e tomarmos decisões em relação ao que protocolos é que íamos fazer com cada pessoa que foi lá de cada modalidade. Não, foi um trabalho complicado, foi uma semana complicada. E agradeço a tua ajuda, porque deste ali uma ajuda preciosa, porque aquilo, equipamentos, testes, pessoas, os outros gajos já estão à espera, foi complicado. Mas foi engraçado, pá, eu adorei, foi fixe. Foi fixe, aprendemos imenso. Principalmente aquele dia foi em cheio. Foi um dia em cheio, tivemos para aí, sei lá, 10 atletas ou 12 naquele dia. Foi um dia em cheio, foi fixe. Porque eu lembro-me que fui almoçar, eram o quê? Eram 4 da tarde e tu nem sequer foste. Sim, não almocei nesse dia, Mas foi fixe, pá, foi fixe. Pá, faz parte, nós aprendemos imenso e acho que nós temos que nos expor. Se queres aprender, tens que ser humilde, tens que dispor, tens que perceber o que é que fazes, o que é que sabes fazer, o que é que não sabes. Pá, e não podes assumir que sabes coisas, pá. Se tu assumes que sabes alguma coisa ou que tens a certeza de alguma coisa, é o primeiro passo para tu começares a ser um pior profissional. Essa é a minha opinião. Para nós estamos sempre curiosos, estamos sempre humildes, tanto é que eu e o Gonçalo estamos sempre a ter discussões sobre tudo o que nós fazemos lá. E por isso é que nós decidimos criar aquele podcast lá da GoAthlete. Agora, por acaso, é daqui a pouco, vamos fazer às 5h30. Muito bom, a primeira conversa foi 5 estrelas, tenho já a dizer. Sim, eu acho que têm-me ajudado bastante. Sim, eu acho que nós, por acaso, divagamos um bocadinho na primeira. Vamos tentar ser um bocadinho mais específicos na conversa de hoje. Mas a ideia é pôr disponível a toda a gente que queira as conversas que eu muitas vezes tenho em offline com o Gonçalo. Muitas vezes nós dizemos, vem o atleta, então vamos fazer esse protocolo. E depois eu pergunto, mas porquê?
Pronto, e começa ali uma discussão de 1h30 a tentar decidir porque é que a gente vai fazer os protocolos. Portanto, eu acho que nós aprendemos imenso um com o outro e aprendemos imenso com a nossa assunção de falta de conhecimento ou de não sabermos tudo e queremos ser sempre curiosos e tentar perceber qual é. Porque o meu objetivo não é ter razão, o meu objetivo é tomar a melhor decisão possível para o meu atleta. Não quero saber se sem razão. Muitas vezes em discussões eu acabo por dar razão ao Gonçalo e ele dá-me a mim, porque o que nós queremos é que os atletas tenham o melhor serviço possível e não quero ter razão. Claro, e isso foi mesmo, ainda bem que falaste disso, isso foi uma das razões de eu ter criado este chamado podcast, que no fundo é muito para mim, porque, ou seja, se eu estou agora no começo e conseguir aprender com essas experiências, como tu me estás a dizer agora, e com os erros que vocês já cometeram ao longo do período e que me conseguem dar algum conhecimento para que eu Sim, não eu acho que nós, cometa os mesmos erros, claro, nós aprendemos com os erros dos outros, mas tens que começar a aprender com os teus, mas se conseguires aprender com os teus e com os dos outros, é mais informação que estás a absorver, é menos erros que tu vais fazer no futuro. Portanto, sim, eu acho que sim. Pá. Olha, André, excelente, muito obrigado. Já demos aqui Nada, com foi um mais prazer, do que uma hora. Não, na boa, também agora tenho que me preparar para os próximos, que hoje tenho mais 2. Olha, muito Mas obrigado pela tua nada, foi um disponibilidade. prazer. Só te posso agradecer. E olha, e uma excelente continuação para o vosso projeto. Obrigadíssimo. Já agora deixo também, se me permites, pronto, nós temos esse podcast agora que vamos tentar fazer semanalmente da GoAthletes, quem estiver interessado pode estar ligado. E pronto, era só isso. É uma coisa, não é jeito semelhante, nós abordamos vários tópicos, portanto, se quiseres divulgar ou se saberes de alguém que possa ter interesse, é só encaminhar. Podem deixar as vossas perguntas, que para nós também é fixe. Tá bom? Claro. Tá, olha, André, 5 estrelas. Muito obrigado. Força, até a próxima. Nada. Muito Tchau. obrigado. Obrigado. Nada.